E aí Jesus encontra ele novamente, né? Amado, você crê naquele que me curou? Como? Ninguém me falou dele, sou eu. Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí já trocou, amados, de cura, que agora ele pode ver, para salvação. Confessando o nome de Cristo, crendo que Cristo estava ali sobre a frente dele, os olhos dele. É isso que nós devemos buscar, amados. Muito além do que, sabe, o refrigério para o corpo físico. É muito bom viver sem dor, lógico, é inerente. Mas se ela não vir a cessação, como Paulo tinha o tal do espinho na carne, se era espiritual, se era carnal, a gente não discute isso, porque ele próprio não exemplifica. Mas teve que conviver com algum incômodo. E viveu. Por 3 vezes orei ao Senhor para me afastar disso. E o que Jesus responde? Ô Paulo, a minha graça te basta. E amém. Hoje está difícil andar, mas a minha graça te basta. Ô papai, muito obrigado. Porque tua graça sempre será suficiente na minha vida. Eu estando numa cama sem poder andar ou podendo andar. A graça dele não se ausenta da nossa vida porque a gente está doente ou não. Amados, não deram salvação para ele. Vamos só separar esses pontos. Porque muitas pessoas acham que eles salvaram a vida desse rapaz. Não. Deram saúde a ele. Deram cura a ele. A parte 2 do nosso estudo foi decisão dele. Sabe? A minha versão diz isso. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Entende como virou um banner agora? O Nazareno. Jesus, logicamente, nasceu na região de Nazaré. E agora veio um banner, né? Jesus, o Nazareno, agora intitulado, de onde veio, para onde foi. E deu a ele a cura. Pegando pela mão direita, o verso 7, tomando-o, levantou e seus pés e artelhos se firmaram. Eu gosto dessa leitura, tá, amados? Porque Lucas era médico. E é a única forma com que Lucas explica cientificamente a forma com que os tornozelos e pés se reconjuntaram e agora ele teve capacidade de andar. Foi uma explicação médica. Talvez só quem é médico conseguisse entender como Lucas quis captar isso. Quis captar que para a medicina naquela época era impossível fazer aquele tipo de correção. Hoje eu não sei. Mas para a época era impossível fazer a correção. E detalhar com essa riqueza de palavras e, sabe, detalhes para mostrar que o milagre não foi pouco. Porque muitas pessoas querem, sabe, eufemizar, né? Diminuir o que os apóstolos fizeram. E falham, né, amados? Aqui Lucas eu vejo divinamente, né, amados? Inspirado, logicamente, por ter a sua formação, explicar artelhos e pés e conjuntos e articulações e cada osso, ligamento e pumba, andou. O ser humano, amados, não tem poder nenhum, então por isso que a gente veta qualquer tipo de imposição de mãos para dar o Espírito Santo. Lembram de Elimas, o mágico, quando ofereceu dinheiro para Pedro e Barnabé? Ó, me dá também esse Espírito aí para eu conseguir esse poder, quanto vocês querem por ele? E Paulo fica deveras bravo com ele, né, e repreende ele, né, e manda uma espécie de maldição. Não usa a palavra maldição para não ficar tão mal, né, mas sim, era uma correção para ele. E aí ele vê que a coisa apertou e fala assim, pelo amor de Deus, Paulo, ore para que seu Deus, para que isso não aconteça comigo, né. Então é só alguns aspectos. O homem não tem essa capacidade de fazer qualquer coisa. Por isso nós sempre cremos e dependemos totalmente do Espírito Santo. Se ele não trabalha através de nós, amados, é só uma casa vazia tentando fazer alguma coisa. Não sai nada, não sai nada. Como que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus? Depois que eu aprendo a confiar e descansar. Porque quando eu estou descansado em Deus e tudo que ele faz, vem um descanso. Quando eu confio, né? Estou confiado em tudo que ele faz, me vem um descanso. De seguir a lei muito mais apertadamente para que os outros vissem, né? Olha, eu tô dando esmola aqui, tá bom? Tem gente passando aqui na esquina. Ó, tô dando bastante dinheirinho. Então, esse era um costume deles, né? Ao qual o próprio Cristo repreende, né? Fala do jejum, vai jejuar, amado. Então, na hora que você sai de casa, você lava bastante o rosto, toma um banhozinho, fica bem cheiroso, tá bom? E sai feliz, alegre. Para que você não seja pego lá fora e, nossa, eu tô fazendo jejum, tô morrendo de fome. Isso não sabe, alegre para o Senhor de nenhuma forma. Nós temos que entender a razão do qual nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo e, sabe, mas a intenção do coração é o que manda tudo. O que Cristo fala sobre a esmola? Não, da esmola não, perdão, do dízimo. Mas se eu tenho um problema com qualquer um dos irmãos, você pode deitar R$1 milhão dentro dessa caixinha aqui. O Senhor não foi nada. Agora, sabe que ele se alegra? De você se reconciliar com o seu irmão. Porque independente de você ter dinheiro para colocar ali ou não, amados, não importa para ele, tá? Não importa. Importa exercitarmos aquilo que Deus nos deu para exercitar, o amor. Mas ninguém entra comprando a salvação no céu. Por isso que eu exercito o amor. Através do amor, eu entro no céu. Através de dinheiro no gasofilácio, não tem como. Você doar uma cesta básica para uma família que tá precisando, você fazer qualquer tipo de caridade. É só entender que isso não te coloca em nada, em lugar nenhum, nem melhor, nem pior que ninguém. É puramente filantrópica a sua decisão e a sua ação. Nada vai mudar na sua vida. Nada. Jesus vai ficar mais feliz comigo, mas eu não vejo nada escrito nesse sentido aqui.
Vem uma cobrança assim nossa por exercitar esse amor que tem em nós. Mas o que nós podemos dar a eles? E isso nós temos em abundância. E a palavra é algo que quanto mais você dá, mais você está recebendo. É uma percepção de proporção totalmente inexplicável. Que quanto mais tira, mais se enche. Mas é inexplicável. Eu vejo os milagres que Elias fez, Eliseu fez, enchendo a cumbuca de azeite daquela mulher, enchendo de farinha. Mas eu tenho certeza que se aqueles vasos estivessem inteiros até hoje teria azeite lá, até hoje teria farinha. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Isso é o poder de Deus. Amados, há sempre um recomeço. Sabe, há sempre uma maneira de voltar. Enquanto há tempo. Vou só pôr um ponto, né? Enquanto a oportunidade ainda está sobre nós. Porque haverá um tempo em que nós vemos no livro de Apocalipse que muitos apostatarão da fé, deixarão a fé, recusarão a fé. E naquele tempo não haverá mais. E eles vão se converter à besta. E eles vão se converter ao diabo. E eles vão se converter ao anticristo. E aí não haverá tempo para eles. Louvado seja Deus, amados, se a gente não estiver nessa época lá. Se a gente for arrebatado antes, melhor dos mundos. Mas entendo eu que não. Algum de nós e muitos de nós passaremos por isso. Que um dia essa pessoa vai morrer na terra. E se ela morre fora de Cristo, a profecia de João capítulo 15 se cumpre. Ela vira lenha. Ela vira aquilo para o que a árvore frutífera não serve. Virar lenha. A árvore frutífera serve para dar fruto. E mantém ela em pé, enquanto ela dá fruto. Se tem uma doença numa árvore que ela não dá mais fruto, nós temos que arrancar fora. E aí planta uma nova. É entender que esses ciclos, amados, nós temos que percebê-los, tá? Há muita enganação em achar que, sabe, amados, a dúvida se eu estou em Cristo ou não. Porque isso te dá uma sensação boa. Eu acho que eu estou em Cristo, estou seguindo aqui, ó, vou na igreja de vez em quando, leio a palavra, quando o pastor fala, eu tô ouvindo, viu? Mas tô lá no meio de todo mundo. E nesse achismo, amados, um dia chega. Mas aí a gente anda ansioso, é normal, a ansiedade do ser humano mas não deveria. É sério mesmo, não deveria. A gente deveria estar descansado, no 1 Pedro capítulo 5. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Não, mas eu só quero a ansiedade do trabalho, as outras eu vou caminhar. Não, é toda. Confiando e descansando, amados, que ele tem cuidado de nós. Amados, eu nunca vi Deus retirar a mão dele da minha vida. Sou muito abençoado por ele e consigo, graças a Deus, enxergar isso. E o Senhor nunca, sabe, tampe os meus olhos para achar que eu conquistei alguma coisa, que eu vivi alguma coisa, que eu virei alguma coisa. Senhor, me mantém com os pezinhos no chão. Porque eu sei que tudo que vem pra mim, foi o Senhor que me concedeu. E não tem como eu fugir disso. Porque o Senhor pode te dar um carro do ano? Pode. Ele é dono de tudo. Te dar uma casa excelente? Pode. Pode te dar saúde nessa vida? Pode. Pode dar um emprego ou é que você vai rachar de ganhar dinheiro? Pode. Mas, amado, por que você busca isso? Meu carro pode ir na esquina bater, dar PT, minha casa pegar fogo, virar cinza, meu chefe mandar embora amanhã. O que me sobra? Sabe, entender que essa vida, amados, é tão passageira quanto as coisas que nós temos nela. Que a gente ainda vive, né? 60, 70, 80 anos e, amados, você tem tanta coisa que você já quebrou, já perdeu, que já venceu, já não tem mais nada. E vai renovando, né? Sabe? E a salvação? Esta permanece. Hoje e para toda a eternidade. A tua fé te curou. Você crer que poderia ser curado te fez trazer cura sobre você. E da mesma forma aqui, eu tenho certeza, amados, que quando Pedro e João fitou os olhos nele, fitando, nós temos louvor falar isso, né? Fitando nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, fitando. Sabe, nada passa que desvie o nosso olhar. Aquele homem sabia, mas de alguma forma em seu íntimo do seu coração, que ia receber algo mais do que dinheirinho. E recebeu.